Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui de uma maneira, né, aí bem diferente aqui ao meu redor, para a gente falar um pouco aí a respeito do nosso novo conteúdo, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre termoquímica, certo? A nossa aula de hoje vai envolver aí um novo conceito, um novo conteúdo, tá? Que nós vamos estar desenvolvendo, vamos estar trabalhando, beleza? Eu só peço aí, né, a atenção de vocês. Eu coloquei aqui uma animaçãozinha aí só para a gente descontrair um pouco, tá? Vamos lá então. Deixa eu só verificar aqui se... Espera mais um pouquinho, né? Opa, agora sim. Bem, pessoal, então, como eu disse a vocês, né, nós vamos estar trabalhando a termoquímica, principalmente o calor e os processos químicos, tá? É o nosso conteúdo aí agora já iniciando as atividades da terceira quinzena aí das nossas aulas remotas. Com relação à termoquímica, o conceito que nós temos, tá, é que a termoquímica é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas, tá? Então, termo ali vem de energia, de calor, e química é proveniente das reações químicas, das mais diferentes reações químicas que nós temos, certo? Bom, mas vamos fazer uma interdisciplinaridade com a física a fim de definirmos o conceito de calor, né? Então, como nós já sabemos, né, o calor ele é uma forma de energia, né? E ela está, eu sempre costumo dizer que o calor ele é uma energia em trânsito, ou seja, uma energia que está em constante movimento, certo? Que é sempre transferida de um corpo para um outro corpo, tá? Buscando aí o chamado equilíbrio térmico, tá? Nós convencionamos que o corpo com maior temperatura, ele sempre cede parte do calor para um corpo de menor temperatura, tá? Calor é denominado energia. Por isso, tá, pessoal, é errado nós dizermos que o dia hoje está muito calor, estou sentindo muito calor, tá? Porque a gente não sente o calor. O calor, como eu disse, ele é uma forma de energia. O que nós sentimos são sensações térmicas, tá? De quente e frio. Então, da física também, nós temos lá os tipos de calor, né? Nós temos dois tipos de calor. Um deles é o calor sensível, né? Calculado aqui pelo matemática que a gente utiliza aí esse macetinho para lembrá-la, tá? Onde ela provoca apenas variação da temperatura do corpo, tá? Então vai ocorrer a variação da temperatura do corpo, certo? E uma quantidade de calor sensível que um corpo de massa M recebe é diretamente proporcional a esse aumento de temperatura, tá? Então, no caso, por exemplo, no fenômeno lá de ebulição, por exemplo, o material ele sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Como? Eu preciso aumentar a temperatura desse material, certo? Então, aqui nós temos que essa quantidade de calor sensível é a massa, correspondente à massa, ao C, que é chamado de calor específico,
a pouco a gente vai definir, tá? As substâncias, elas possuem esse calor específico, e ΔT, que é a variação de temperatura da substância, esse T maiúsculo, tá? Que é T de temperatura. O calor específico, pessoal, ele corresponde à quantidade de calor recebida ou cedida por 1 grama da substância para elevar a sua temperatura de 1 grau Celsius. Ela é expressa por caloria, grama, grau Celsius, e é representada pelo Czinho, pela letra C minúsculo, tá? Então, as substâncias, ó, aqui tem essa tabela com algumas substâncias, tá? Não todas, mas algumas, e o calor específico de cada uma delas, tá? Quanto maior for esse Czinho, quanto maior for o calor específico, menor é a troca de calor com a vizinhança, ou seja, maior será a quantidade de calor necessário para aquecê-lo, tá? Então, no caso aqui, a água, por exemplo, possui o maior calor específico para aquecer esse material, tá? Não é para fazer com que ele mude de estado físico, tá? É só para poder aquecer o material. Com relação ao calor latente, é um outro tipo de calor, tá? Então, nós temos 2 tipos de calor, que é o calor sensível e o latente, tá? O latente aqui, que a gente calcula por essa expressão QML, que é o que mole, né, que moleza, né, para calcular o calor latente. O latente, ele provoca algum tipo de alteração na estrutura física do corpo, tá? Ó, enquanto no sensível nós temos um aumento, aliás, uma variação na temperatura, tá? No calor latente, nós temos, então, uma alteração na estrutura. Ué, professor, que estrutura? Na estrutura física desse material, tá? Ou seja, vai ocorrer uma mudança de estado físico no material, né? Para calcular a quantidade de calor latente, né, que a substância precisa ganhar ou perder para mudar de fase pela massa, né, da mesma, nós utilizamos aqui que essa quantidade de calor é igual a m vezes L. L aqui é a constante de calor latente, que assim como no calor específico do calor sensível, né, também já é um valor tabelado para as substâncias, tá? Então, ó, calor sensível só vai haver variação da temperatura, e no calor latente vai haver a mudança no estado físico, na estrutura da substância. A capacidade calorífica também é um conceito da física, tá? É o Czão, consiste no quociente, ou seja, na divisão entre a quantidade de calor fornecida a um corpo e a correspondente variação de temperatura, né? Então, nós temos que o Czão é Q sobre ΔT. Como o Q é M vezes C, a massa vezes o calor específico, nós também substituímos aqui, tá? Então, MC aí nesse caso, tá? Isso aí, pessoal, são conceitos só para a gente fazer essa interdisciplinaridade, tá? Mas que vão ser importantes aqui no estudo da termoquímica, tá? Tais como também as medidas de calor, tá? Nós temos a unidade padrão, a unidade oficial é o Joule, porém nós temos algumas outras unidades, né? Que a mais usual é a caloria, né? Simbolizada aí por cal. Uma caloria, então, por definição, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, né? Aí nós também, né, o que nós podemos associar aqui são aquela tabela de valores energéticos que aparecem nos alimentos, por exemplo, tá? Lá nós temos as chamadas calorias alimentares, tá? Que fazem jus também aqui é o nosso conceito de caloria, de energia. Por quê? Porque ao consumirmos uma alta quantidade de calorias, logo nós teremos, né, e claro, consumi-las de maneira correta,
logo nós teremos energia para fazer as nossas atividades diárias, tá? Essas relações aqui, pessoal, ó, elas são muito úteis, tá? E elas vão ser úteis também. Então, eu peço aí para que vocês copiem essas relações, tá? É importante anotar essas relações aí, principalmente principalmente essa daqui, que uma caloria equivale a 4,18 joules, tá? Que é aí a nossa regra de conversão. Nós temos as quilocalorias ou os quilojoules, que é uma unidade, né, na qual uma quilocaloria equivale a 1.000 calorias, né? Ou seja, nós condensamos, para não ficar um valor muito grande, né, nós usamos aí um submúltiplo que é a quilocaloria, tá? Ou o quilojoule. Agora, pessoal, partindo já para a parte, ainda continuando um pouco nessa parte de físico-química, a formação e a ruptura de ligações dos compostos químicos, né, ou das substâncias de uma maneira geral, elas envolvem a interação com a matéria. Assim como nas mudanças de estado físico, as transformações da matéria ocorrem com absorção ou liberação de energia. Por exemplo, no caso de congelar um copo de água, tá? Líquida. Coloquei ele no congelador, o que vai acontecer? Ele vai liberar energia, né? E vai se solidificar, tá? Vai passar por um processo aí de solidificação, liberando energia. Porém, se eu pegar uma pedra de gelo no estado sólido e deixá-la em temperatura ambiente, o que vai acontecer? Se a pedra de gelo ela absorve o calor, absorve a energia e passa para o estado líquido, tá? Dentro dessa perspectiva, então, nós temos o quê? Os chamados processos, tá? Exotérmicos e endotérmicos, tá? Os processos exotérmicos, tá? São processos nos quais ocorre a liberação de calor. Já nos processos endotérmicos, vai acontecer a absorção de calor. Então, o exo libera, o endo absorve, tá? Então, aqui, né, quando a gente fala desses processos, é um sistema, tá? Um sistema, a vizinhança, né? E esse sistema pode ser um sistema aberto, um sistema fechado, ou um sistema fechado e isolado. Essa definição ela vale para esses 3 tipos de sistemas, tá? Tanto a questão do exotérmico quanto a do endotérmico também, tá? Então aqui, ó, como eu disse, o exo vem de fora, tá? Então ele libera calor para o ambiente e o endo ele absorve calor para o meio, tá? Nas reações químicas, agora passando aí então já para o estudo da termoquímica, ocorrem tanto a ruptura como a formação de ligações intramoleculares, ou seja, entre moléculas diferentes. Para determinar se um processo ele é exo ou endotérmico, nós vamos considerar o seguinte, pessoal, que se a energia absorvida para a ruptura, a energia absorvida para a ruptura das ligações dos reagentes e a energia liberada na formação das ligações dos produtos, tá? Então, pensando aí, uma coisa, algo, aliás, que é extremamente importante, vou colocar até aqui no texto, tá? E que eu falo aí que é base da termoquímica, que é, sabendo isso, nós sabemos 70% de termoquímica é saber que uma reação química ela tem sempre reagentes, tá? A simbologia, tá, pessoal? Reagentes, uma seta, tá? E após essa seta, tá? Opa,
Vou colocar aqui assim. E após essa seta, nós temos os produtos. Tá? Então, nós temos sempre numa reação química, antes da seta, os reagentes, e após a seta, os produtos dessa reação. Tá? Então, aqui, vou até destacar aqui, porque isso aqui é muito importante, certo? Então, o que está antes aqui vai ser sempre reagente, antes da seta, e o que está após a seta é sempre produto, tá? Então, quando a gente fala aqui na energia absorvida para a ruptura, ou seja, para a quebra das ligações nos reagentes, ou a energia liberada na formação de novos produtos, né? Conforme nós vimos no exemplo anterior ali, utilizando o gelo e a água líquida. Tá? Nesse caso, pessoal, a química ela se preocupa então com a entalpia. E é isso que nós vamos estar comentando: entalpia e a variação de entalpia. A entalpia de uma reação é a energia absorvida ou liberada em uma reação química, tá? Essa é a definição que nós temos, portanto, do conceito de entalpia, tá? Nós temos como unidade de entalpia o Joule, simbolizada pela letra J maiúscula, e a entalpia pela letra H maiúscula. E a variação de entalpia é o ΔH, né? O delta sempre que acompanha uma grandeza, ele tem justamente essa definição de fazer essa variação, tá? Só é possível calcular esse valor de variação de entalpia se forem conhecidas as entalpias absolutas dos reagentes, que nós vamos chamar aqui de HR, e dos produtos, que nós chamamos de HP. Então, dessa maneira, nós temos aí que a entalpia, tá? Aí, nesse caso, é a... Deixa eu enviar para trás. A entalpia, ela é calculada como sendo a variação entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá? Então, aqui, ó, imaginando uma reação genérica entre A e B, tá? São os meus reagentes, formando C e D, tá? Então, conforme aqui na reação. Ó, nós temos aqui um diagrama para simbolizar isso daí, tá? No qual nós temos A e B, ó, a entalpia dos HR, o caminho da reação e a entalpia, né? E aqui um decréscimo nessa entalpia, para formar, então, os produtos aí, C e D. Tá? Então, essa variação que vai existir aqui entre HP e HR é justamente a variação aí de entalpia, tá? No caso da reação endotérmica, quando que a reação ela é endotérmica, tá? A reação ela é endotérmica quando ela absorve calor, tá? Isso nós já vimos. Mas agora pensarmos em relação à entalpia, tá? Ou a energia envolvida aí. Vamos pensar aqui nessa reação química. O gás nitrogênio reagindo com o gás oxigênio, formando o óxido de nitrogênio, tá? Então, essa é a reação, e é uma reação que foi colocada aqui para nós como reação endotérmica, tá? O diagrama aqui, ó, é o seguinte, os reagentes N2O2, ó, eles estão aqui na parte de baixo, né? Ou seja, a entalpia deles está nesse ponto dos reagentes, e o produto, né, está na parte mais alta. Isso aqui é um gráfico no eixo de Y, né? Então, se a gente vai subindo aí no eixo Y, a gente tem valores cada vez maiores. Então, entre a energia de reagentes, a entalpia de reagentes e a entalpia de produtos, qual é maior? A dos produtos, tá? Se a gente for fazer, então, essa variação, HP menos HR, tá? A entalpia final
nesse caso, ela é maior que a entalpia inicial. Consequentemente, tá? Nós vamos ter o quê? Que nós vamos ter um valor de ΔH maior que zero, ou seja, uma variação de entalpia positiva, tá? Vai acontecer aí nesse caso, então, certo? Agora, porém, todavia, entretanto, a outra reação aqui é entre o grafite e o oxigênio para formar CO2, gás carbônico, tá? Olha onde está no diagrama a entropia, né, a energia de reagentes e a energia de produtos. Reagentes em cima, produtos embaixo. Haverá uma liberação de energia, tá? Como, né, da mesma maneira, eixo Y, a entropia final, nesse caso, ela é menor que a inicial. A dos produtos é menor que a dos reagentes. Então, nós vamos ter valores de ΔH menores do que zero, ou seja, a variação, nesse caso, ela é negativa, tá? Negativa por quê? Porque ele está liberando energia. Então, ΔH positivo, reação endotérmica. ΔH, né, negativo, reação exotérmica, certo? Aqui, ó, um exemplo também com a molécula de água, né? Quando a entalpia dos produtos for menor que a entalpia dos reagentes, o valor de ΔH será menor que zero. Nesse caso, o sistema cedeu calor à vizinhança, ou seja, ele liberou calor, caracterizando uma reação exotérmica. Isso é o que acontece em reações de obtenção da água, né? Representada aqui, ó. O gás hidrogênio reage com o gás oxigênio, libera calor e forma água no estado líquido, tá? Que é a entalpia final aí nesse caso, tá? Por meio dessa representação gráfica aqui, portanto. No caso da reação inversa, né? Aqui nós temos, né, também agora a água, né? Quando ela absorve calor, ela se forma gás hidrogênio e gás oxigênio, certo? Resumidamente, nós temos então o quê? Que se o ΔH ele é menor que zero, a reação é exotérmica, ele liberou calor para o meio. Se o ΔH é maior do que zero, a reação ela é endotérmica, ou seja, a reação ela absorveu calor para poder acontecer, tá? Ó, vamos praticar aí então, certo? Mas esse praticar eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Então, resumindo aqui, ó, tá? Os processos exotérmicos e endotérmicos, tá? De reações. A variação de entropia é menor que zero, a reação é exotérmica. A variação de entropia é maior que zero, a reação ela é endotérmica, beleza? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, então. Fui.